o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e a torrente teria passado por cima de nós. As águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma foi salva, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém. Diga para o seu irmão aí, antes de sentar, o nosso socorro vem do Senhor. Amém? Se você quiser, pode sentar. Pai querido e amado, fala conosco agora, que nossos ouvidos estejam abertos para ouvir a Tua palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos, esse salmo, entre outros, você vê aí cântico de peregrinação, ou cântico de romagem, são salmos que se leem quando os peregrinos vão a Jerusalém. Quando você for a Jerusalém, não é? Numa excursão, seja como for, em geral os guias param na entrada de Jerusalém e leem um desses salmos. Porque às vezes até cantam esses salmos, porque é o costume daqueles que os judeus faziam, os peregrinos faziam. Então, por isso é que se lê aí cântico de peregrinação, canto de romagem, né? Porque era o que eles cantavam quando eles chegavam, quando eles iam a Jerusalém. Ao chegar na cidade, eles já chegavam cantando, louvando. A Bíblia hoje diz para a gente entrar pelas portas da igreja com cânticos, com ações de graças, dando graças a Deus. Amém? Amém. Às vezes, querido, para nós prosseguirmos, para a gente ir para frente, a gente precisa olhar para trás para ganhar força para ir para frente. Dá para entender isso? Às vezes, para eu ir para frente, eu preciso olhar para trás. Porque lá atrás eu pego força para ir para frente. Amém? Amém? Para a gente continuar a nossa jornada para frente. Cada um de nós aqui hoje tem uma jornada. E às vezes você tem que pegar uma força extra para prosseguir, uma força extra para continuar, uma força extra para avançar. Davi, né, especialmente nos momentos difíceis, você que tem o hábito de ler livro de salmos, eu comecei a minha vida com Deus lendo salmos, um atrás do outro. Eu amava o livro de salmos. E você que tem o costume de ler o livro de salmos, você vai ver que muitas vezes Davi fazia isso. Ele se lembrava do que tinha acontecido antes, das batalhas, dos conflitos, para ele ter força para enfrentar aquilo que ainda vinha pela frente. E é uma palavra para nós precisamos ter forças, queridos, para ter ânimo para enfrentar o que ainda vem pela frente de bom. Amém? Às vezes você precisa ter força para ir para frente. E Davi fazia isso. Você lembra que quando veio o desafio de Golias, Davi se lembrou: eu já matei um urso e já matei um leão. Quem é esse gigante aí? Olha só, querido, ele estava se lembrando de algo que Deus já tinha feito na vida dele, então, para ter força para ele enfrentar o gigante que estava diante dele.
Será que tem alguém aqui hoje que também tem um gigante para enfrentar? Tem um Golias? Ou tem um desafio que está te trazendo medo? Olha para a tua história, meu irmão. Quanto livramento Deus já te deu. Quanta vitória você já teve em Deus. Quantas respostas de oração você já obteve de Deus. Quanta coisa de Deus você já viu acontecer na sua vida. Amém? Então, entenda isso. Hoje você tem um desafio. Você tem uma luta. Você tem uma prova pela frente. Mas olha para trás. Quanta vitória que você já teve. Quantas bênçãos que você já viu. Quantos livramentos. Alguém diga amém. Então, querido, como eu dizia, esse é um salmo de peregrinação. A peregrinação para Jerusalém não era uma coisa fácil. Era uma coisa difícil. Trazia desafio, tinha riscos. Eles sofriam ataques inesperados. Coisas aconteciam que eles não contavam. E às vezes essa peregrinação cansava, desgastava, desanimava. Havia medo, havia insegurança. E Davi escreveu esses salmos exatamente para essas horas. Né? Essas horas, querido, que a gente se cansa, a gente se desgasta. De repente, aquilo que com você não contava aparece no meio do teu caminho, impedindo de você prosseguir. Então, Davi, o que ele fez? Aqui, ele escreveu esse salmo, lembrando Israel o que Deus já tinha feito por eles. Diga para o seu irmão, meu irmão, não se esqueça de tudo que Deus já fez pela tua vida, que Deus já fez pela tua família, que Deus já fez pela tua casa. Não se esqueça de tudo que Deus já fez na tua vida. Dizem os autores, querido, que Israel tinha acabado de sobreviver a um ataque, provavelmente dos filisteus, e que tinha provocado tudo isso que diz aqui. E Davi aqui, Israel tinha sobrevivido a um ataque de fúria, de ira, de ódio. E Davi, ele dá crédito a quem merece crédito. A Bíblia diz para a gente dar honra a quem merece honra. Então Davi aqui, mesmo com desafio pela frente, dizia para o povo, olha só, se nós chegamos até aqui, foi Deus que nos ajudou, foi Deus que nos sustentou, foi Deus que nos fortaleceu, foi Deus que cuidou da gente. Isso é para você botar na tua boca agora. Se eu estou aqui até hoje, é porque Deus me deu, é que Deus me ajudou, é que Deus me fortaleceu, é que Deus não me deixou sozinho, Deus não me deixou caído, Deus me levantou, Deus me restaurou, Deus me fortaleceu. Amém? Isso aí, querido, enquanto ficar olhando para o tamanho do gigante, enquanto ficar olhando para o problema que tem pela frente, se lembre do que Deus já fez na tua vida. Amém, querido? Eu dou graças a Deus, querido. Na última sexta-feira, eu completei 35 anos de ministério. Eu digo, caramba, se eu cheguei aqui, eu cheguei porque Deus me ajudou. Amém, querido? A gente tem que reconhecer que tem coisa que a gente faz porque Deus nos ajuda. Se você se formou, foi porque Deus te ajudou. Casou, porque Deus te ajudou. Teve filhos, porque Deus te ajudou. Ganhou dinheiro, porque Deus tem te ajudado. Amém, queridos? Nós precisamos estar sempre dando graças a Deus. Amém? A igreja está muito calada, muito tímida, muito encolhida, muito recuada. Queridos, a Igreja Nova Vida do Catete tem muito para agradecer. Estamos aqui há mais de 20 anos. Quanta luta, quanta prova, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Como diz o Salmo, queridos, os inimigos tinham se levantado contra Israel. Daí, Davi pintou um cenário, né, que dá asas à nossa imaginação. Eles teriam nos engolido vivos.
né? Foi uma onda de violência, foi uma inundação de ira, de ódio, de raiva, que queriam tentar destruí-los, né? Na cabeça de Davi, tinha o ataque que eles sofreram, tinha tudo para acabar com eles, destruí-los, acabar totalmente. No entanto, Davi diz que, graças à presença do Senhor, graças a Deus está no meio deles, Deus está ao lado deles, eles tiveram um grande livramento. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Olha que figura, minha gente. Graças a Deus, não é? Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes dele. Querido, quem aqui já foi mordido por cachorro? Tu sabe o que é cair nos dentes de um cachorro. Mas presta atenção que ele está falando aqui de seres humanos. O ser humano, querido, quando tomado de raiva, você já viu alguém com raiva? Ninguém, né? O ser humano, quando ele é tomado de raiva, a raiva ocupa alguns lugares especiais no corpo dele. Um dos lugares onde a raiva se concentra é na mandíbula. Amém? Mandíbula. Já viu gente que tem bruxismo? Já ouviu falar disso? Aquelas pessoas que ficam rangendo dente. Sabe o que é isso? Raiva acumulada. Raiva acumulada. Então, queridos, o ser humano, quando ele está com raiva, ele morde. Eu tinha até planejado, viu, João? Vou perguntar ao Matias se lá na escola dele tem alguma criança que morde. Já ouviu isso, João? De criança que mordeu a outra? Oi? No berçário. No berçário. O ser humano, quando está com raiva, querido, ele é capaz de arrancar uma orelha. No dente. Tu já viu essa alma que está aí do teu lado com raiva? Já viu essa alma aí com raiva? A raiva, querido, ela vem para o nosso corpo, a gente dá supapo, a gente dá chute, a gente quebra alguma coisa, a gente joga a sogra pela janela. Amém, queridos? Foi uma situação aqui, queridos, que, né, eles foram atacados de tal forma, com muita ira, com muita raiva, com muito ódio, com muita fúria. E Davi diz que eles escaparam por pouco. Quem aqui, querido, já fugiu de um cachorro? Já fugiu, querido? Subiu numa árvore, subiu num carro, o pitbull veio para cima de você. Eu já fui mordido por cachorro várias vezes, porque eu sempre vivi no meio de cachorro, então eu tomei vacina contra a raiva várias vezes, não foi uma só vez não, foram várias. Minha casa tinha 7 cachorros, às vezes os 7 brigavam, e quem desapartava era a gata. Nós tínhamos uma gata que ela trava no meio da briga e acabava com a briga num instante. Então, quando a gente tinha briga de cachorro lá em casa, alguém conhece isso aí que eu estou falando? Né? A gente pegava a Missinha, o nome dela era Missinha, também conhecida por vaca velha. A gente pega a vaca velha e jogava em cima dos cachorros, a briga acabava. Amém, querido? Mas Davi, eu estou falando isso aqui, querido, porque eles escaparam de pouco. Quem aqui já escapou de um assalto? Já escapou, meu irmão? O que você fez? Meteu o pé
Davi diz assim que eles escaparam por muito pouco. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Então foi um livramento de forma surpreendente. Se você botar lá na internet, aqueles vídeos que eles passam das câmeras de ruas, nós vemos pessoas sendo livradas de acidente por um milagre. A pessoa atravessando a rua e vem um carro e por um triz a pessoa é livre de um acidente, né? Então é disso que Davi está falando aqui, foi um livramento surpreendente. A Bíblia diz, a Bíblia Mensagem, ela diz, por isso que eu botei esse nome, que o alçapão que eles tinham preparado para eles, que Deus tinha quebrado o alçapão. Amém, querido? E hoje nós somos livres para voar. Ele diz, bendito seja o Senhor. Davi está falando, querido, de coisas que a gente também já viveu. Talvez você já teve um alçapão preparado para você cair também, querido. Uma situação que tinha tudo para acabar com a tua vida, mas graças a Deus, Deus te livrou. Mas graças a Deus, Deus te protegeu. Amém? E ele faz questão de dizer, nós hoje estamos livres, porque Deus esteve ao nosso lado. Aleluia! Né? O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Aonde você vai, o anjo do Senhor vai contigo. Quanto livramento você já recebeu sem perceber. Quanta coisa já aconteceu na tua vida que você nem percebeu, mas Deus te deu um livramento, Deus te deu um escape, Deus te tirou daquela situação. É motivo para você levantar as mãos e dar graças a Deus, dar graças a Deus. Amém, queridos? Como nós dizíamos aqui anteriormente, queridos, Deus muitas vezes ele fica esperando a nossa ação. Ele fica esperando a nossa presteza em fazer aquilo que Ele nos pede. Ele pede para a gente fazer, para Ele fazer alguma coisa na nossa vida. Ele tem um propósito, Ele tem um objetivo. Então Ele pede alguma coisa e às vezes parece que Deus pede na hora mais errada. Mas Ele pede porque Ele tem um propósito. Então nós temos que fazer a nossa parte. Domingo passado a gente estava falando aqui, querido, na travessia do Jordão, quanta coisa que o povo teve que fazer. O povo teve que se organizar. O povo teve que obedecer ordens. Os sacerdotes tiveram que pegar a arca, botar no ombro. O povo teve que molhar os pés. Os sacerdotes tiveram que ficar firmes no meio do Jordão. Nós temos essa palavra, fica firme, meu irmão. As águas vão baixar, as coisas vão se acalmar, as coisas vão melhorar. Você vai chegar do outro lado, você vai sair cantando o hino da vitória. Deus está contigo. Mas para a gente ver essas coisas, querido, a gente precisa fazer a nossa parte. Amém? Então, querido, cada um de nós aqui também tem que fazer a nossa parte. Amém? Agora, a nossa ação, a participação naquilo que Deus quer fazer na nossa vida tem que ser de acordo com aquilo que Deus nos fala. Eu não posso ser dono da minha vida. Eu vou fazer isso porque o que eu estou sentindo no coração. O coração te engana, meu irmão. Ele te engana. Né? Tu lembra aquela foto daquela menina que você botou na Bíblia e diz, Deus, eu quero casar com ela. Graças a Deus que Deus te livrou. Não é? Deus te deu livramento. Se você tivesse casado, talvez estivesse preso. Amém, queridos? Então a ação que eu tenho que fazer hoje, com aquilo que Deus está falando comigo, que eu estou ouvindo aqui no meu ouvido, que Ele está falando aqui, essa ação tem que ser de acordo com o que Ele está pedindo, debaixo do que Ele fala. Não é o que eu falo, não é o que eu penso, não é o que eu acho. Querido, quem manda na nossa vida é a palavra de Deus.
É a Bíblia, é acordo, tem que ser de acordo com aquilo, eu vou fazer, porque Deus está me pedindo, eu vou fazer, porque na Bíblia não diz isso, a Bíblia não conta isso, a Bíblia não fala isso. Eu não posso fazer o que eu quero, do meu jeito. E tem muita gente hoje que quer viver um cristianismo, eu sou cristão do meu jeito. Aí eu pergunto, me ensina como é ser cristão do seu jeito. Também quero ser cristão do seu jeito, como é que é? Vocês ficaram tudo calados agora, né? Então, queridos, Deus não pode abençoar algo que Ele não está falando. Eu estou fazendo, mas Ele não está me mandando fazer aquilo. Ele não pode abençoar, porque Ele tem compromisso com a palavra dEle. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra permanecerá. Amém? Posso dar um exemplo para vocês? O que a Bíblia fala sobre perdão? Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? 7 vezes. Aí Jesus disse, não, 70 vezes 7. Ou seja, você tem que perdoar sempre. Independente do que ele fez, foi bom, foi ruim, foi pior, foi o que... Você tem que perdoar. Por quê, querido? A falta de perdão gera uma raiz de amargura. E a raiz de amargura nos afasta de Deus. Tem gente hoje de birra com Deus. De birra com alguém. De birra com a igreja. Não perdoa o que alguém fez ou deixou de fazer. Querido, a pessoa que não perdoa, Deus fala isso. Quando eu não faço o que Deus manda eu fazer, eu me coloco numa prisão de segurança máxima, aonde nem Deus entra. É misericórdia mesmo, meu irmão. Se eu não perdoo, eu me coloco numa prisão de segurança máxima, porque Deus, Ele não vai entrar lá. A não ser que você libere o perdão. Amém, querido? A igreja está aí ou foi embora? Amém, querido? Deus não pode passar por cima da palavra dEle. Então, eu estou falando do perdão, mas poderia falar tantas outras coisas, querido, que a Bíblia fala para a gente não fazer e a gente faz. E depois não entende por que as bênçãos não chegam. E depois reclamamos, não é? Então, aquilo que Deus, o que eu faço, eu tenho que fazer de acordo com o que Ele fala. Davi, queridos, era um homem guerreiro. Era um homem que partia para cima dos desafios que apareciam. Diga para o teu irmão, a tua cara. Não tem medo de desafio, não tem medo de prova, não tem medo de luta, não tem medo de gigante, não tem medo de muralha, tudo que vier enfrenta. Isso era Davi. Mas ele fazia tudo, querido, de acordo com o que Deus pedia. Nem sempre ele fez o que Deus lhe pediu. Teve ocasiões em que ele, como nós, ele fez o que ele queria. Não é? Ele viu uma outra lá, tomando banho, na varanda, se apresentando para ele, morando em frente da casa do rei, e ele pegou, fez uma porção de coisa, e as consequências foram desastrosas. Queridos, quando a gente faz o que a gente quer, quando a gente faz o que o coração manda, às vezes as consequências que nós colhemos são as piores. E Davi aprendeu, minha gente. A gente erra para aprender. Diga amém. Amém. Amém? Então ele aqui nesse salmo, ele tinha consciência que cada vitória que ele tinha foi por causa da presença de Deus, foi a ajuda de Deus, foi Deus quem fez diferença na vida dele. Diga para o teu irmão, quem faz diferença na tua vida é a presença de Deus.
Quem faz diferença, você lá onde você mora, é a presença de Deus na tua vida. Quem faz diferença na tua vida lá no teu trabalho é a presença de Deus na tua vida. Quem faz diferença em você na tua igreja é a presença de Deus na tua vida. Amém? Então a causa, ele diz aqui, o nosso socorro está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Davi escreveu esse salmo, querido, para encorajar o povo, para animar o povo, que estava peregrinando para Jerusalém, que certamente estavam enfrentando desafios, que estavam passando por risco, quem sabe passando por ataques inesperados. Ele trouxe esse salmo para encorajar o povo, para o povo se lembrar de tudo que Deus já tinha feito e para ter força para ir para frente, para ir para o futuro. Querido, a gente vivendo o que a gente está vivendo, a gente tem que se lembrar de tudo que Deus já fez na nossa vida, de todos os livramentos, as soluções, as respostas de oração, senão a gente não tem força de ir para frente. Amém, querido? É como se ele estivesse dizendo, até aqui o Senhor tem nos ajudado, vamos ter força para prosseguir. Então, querido, trazendo para nós isso aqui, para nós, que talvez tenha alguém aqui hoje também precisando de um socorro, talvez tenha alguém aqui que está vendo um alçapão amarrado, um alçapão armado para você. Talvez você esteja vivendo uma situação que é como um alçapão. Você sabe o que é alçapão? Quem não sabe? No meu tempo, alçapão, queridos, era uma, vamos dizer assim, uma gaiola que não tinha o fundo e a gente botava um pauzinho e ela ficava aberta e botava comida lá dentro e tinha uma linha amarrada no pauzinho, e a gente ficava esperando o passarinho entrar para comer e... Eu fiz isso muitas vezes na minha vida. Amém, querida? Eu brinquei na rua, eu cresci numa rua de terra. Então lá, né, tem gente que diz, hoje pegar passarinho acho que é proibido, né, minha gente? O Ibama vai atrás de você... Mas olha só, querido, talvez você veja uma situação hoje que parece um alçapão que está armado para você. Então, queridos, olha aqui. O que o Espírito Santo está fazendo com a gente? Olha para a tua história. Olha para os leões que você já matou. Tem gente aqui que todo dia mata um leão. Os ursos que você já enfrentou. Os Golias que você já enfrentou. As muralhas que você já saltou. Amém, querido? E confia no Senhor. Confia no Senhor, porque Deus ainda tem muito mais para você. Eu estava agora de manhã pensando nisso, queridos. E aí me veio aquilo, né? O versículo 6, dizendo aqui: bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Vocês já viram, querido, esses cachorros que tem da polícia militar? Um cachorro daquele, quando pega alguém, ele não larga. Ele crava o dente e ele só solta se o superior dele, o dono dele, der uma ordem. Não é assim, minha gente? Não é? Nós também já tivemos animais na nossa casa que só soltavam com a voz de uma pessoa da casa. Os outros podiam gritar, berrar, se você não falasse, né? Então, olha a metáfora que Davi, né? A figura que Davi está usando aqui. Qual é a situação hoje que você se sente presa? Presa de estar preso. Uma situação que você não vê como se livrar. Alguém aqui vê uma situação? Vê algum alçapão armado contra você? Uma situação que você se vê como
que você precisa de um socorro de Deus. Querido, esse salmo foi escrito para a gente. Foi escrito para a gente. Não é? Às vezes, o inimigo, muita coisa acontece e você se vê preso numa situação com que você não contava. Você se vê surpreendido numa situação em que você está preso, não é preso num presídio, mas preso de uma situação em que você não vê como se livrar. Mas existe alguém que é superior a qualquer presa. E no momento que Deus falar, com o sopro da sua boca, Ele te liberta, Ele te livra, Ele te socorre, Ele te dá vitória. Amém, queridos? Então eu queria, nessa manhã, orar, aplicar esse salmo. Primeiro, lembrar você, meu irmão, quanta coisa Deus já fez na tua vida. É dar graças a Deus, é louvar a Deus, é bendizer ao Senhor, é glorificar o nome dEle. Não se esqueça da tua própria história, quanta coisa que Deus já fez na tua vida. Amém, querido? E agora está vivendo um momento difícil, um momento que precisa de socorro, você se sente preso, aprisionado, está com medo de um alçapão que está armado para você. Você tem alguém que te livra disso, alguém que quebra o alçapão, que te liberta, que te dá liberdade. Então, nessa manhã, querido, nós vamos orar para pedir que Deus venha ao nosso socorro. Porque tem horas que a gente tem que pedir socorro a Deus. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Tem socorro para você, meu irmão. Tem socorro para a tua família. Tem socorro para a tua vida financeira. Tem socorro para a tua saúde. Amém? A nossa parte é clamar a Deus, é clamar a Deus, é clamar a Deus. E agindo Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Então eu quero convidar você a se colocar de pé para nós orarmos. Nós vamos orar, querido, e depois de orar nós vamos cantar. Porque aqui fala de um cântico. Aqui fala de um cântico. E eu fui procurar os cânticos, a Bíblia é cheia de cânticos. Cantai ao Senhor um cântico novo. A Bíblia tem o cântico de Moisés, a Bíblia tem o cântico de Miriam, a Bíblia tem o cântico de Maria, quando foi saudada por Isabel. A Bíblia tem o cântico do Cordeiro, está lá no Apocalipse 15. A Bíblia é cheia de cântico. A nossa vida tem luta, querido. Tem prova, mas também tem vitória, mas também tem cântico, também tem motivo para a gente cantar, glorificar a Deus, bendizer o nome do Senhor. Amém? Então depois disso, depois de orar, nós vamos cantar o cântico do Cordeiro. Está lá em Apocalipse 15. A música que nós vamos cantar é exatamente o que está escrito na Bíblia. É cantar a Bíblia. Amém? Mas antes disso, querido, abaixe sua cabeça. Talvez essa palavra não tenha nada a ver com você. No entanto, tem alguém bem perto de você que está presa. Ou está preso. Numa situação que talvez você não veja como poder ajudar aquela pessoa. Preso em ideologias, preso em sofismas, que não aceita a palavra de Deus, que não aceita Deus, que não aceita a igreja. É uma pessoa, queridos, que está cativo de pensamentos totalmente errados. E a Bíblia diz que nós temos que levar todos os nossos pensamentos cativos a Cristo. Amém, querido? Talvez, querido, você está vivendo uma situação que é como um alçapão armado para você. É uma situação onde você se vê preso.
você não vê recursos para lidar com isso, a não ser que esse recurso venha do céu, esse socorro venha do céu. Em primeiro lugar, querido, eu queria que você parasse um momento e se lembrasse de tudo que Deus já fez por você. Pode agradecer aí? No teu coração, tudo que Deus, livramentos que Deus te deu. Você já esteve muito próximo da morte e Deus te deu vida. Você já passou por momentos que tinha tudo para acabar da pior maneira, mas o Senhor interviu e mudou a tua sorte. Então agradeça primeiro. Se lembre disso. Não seja um filho ingrato, porque filho ingrato não recebe nada. Agora aquele que agradece, agradece o prato de comida, agradece o feijão com arroz, agradece a cama que dorme, agradece o teto que lhe cobre, agradece a família que tem, agradece a igreja que tem, agradece a família que tem. Esse que agradece, ele agrada ao Senhor, e agradando ao Senhor, ele satisfaz até desejos do teu coração. Então, Pai, em primeiro lugar, nós levantamos as nossas mãos para te agradecer, Pai. Até aqui o Senhor tem me ajudado, até aqui o Senhor tem me sustentado. Obrigado porque eu estou vivo. Obrigado porque passando pelo tudo que nós estamos passando, nós estamos vivos, com saúde. Obrigado pela vida de cada um, meu Pai, que chegou à tua casa, que se ajuntou conosco para ouvir a tua palavra. Obrigado por essa vida, obrigado pela sua casa, obrigado pela sua família. Mas alguns de nós, talvez nessa manhã, precisemos, Pai, de um socorro que vem do céu. A tua palavra diz que o Senhor, Ele vem ao nosso encontro quando a gente precisa. Na ocasião oportuna, o Senhor nos socorre. E alguns de nós aqui, Pai, hoje nos vemos presos. Já intercedemos por aqueles que nós vemos presos, mas alguns de nós também nos vemos presos em situações que nós não sabemos como resolver, nós não sabemos como encontrar a solução. Aos nossos olhos parece que não vai ter jeito, parece que não vai ter solução, mas o Senhor é um Deus que chega, o Senhor demora, mas não chega atrasado, o Senhor chega a tempo de quebrar o alçapão, de livrar, de trazer livramento, de trazer saída. Então, meu Pai, ouve a oração do meu irmão, ouve a oração da minha irmã. Tem gente aqui vivendo um momento de medo, de angústia, de aflição, de insegurança, de incerteza. Ouve a sua oração, meu Pai, e manifesta o teu poder. Quebra o poder desse alçapão, arranca essas garras que prendem. O Senhor é o Deus do céu e da terra, dá vitória ao meu irmão, que apesar dessa situação, o meu irmão nos próximos dias cante um hino de vitória, porque o Senhor é um Deus que nos conduz à vitória em Cristo Jesus. Eu coloco a situação dele nas tuas mãos, Pai. Tira toda a ansiedade, tira toda a aflição, tira toda a angústia, tira todo o medo, tira toda a incerteza, incredulidade. Derrama óleo de alegria, óleo de restauração, óleo de saúde, óleo de renovação. Que os braços dele se levantem e glorifiquem ao teu nome. Pela fé, Pai, nós já te agradecemos, no nome de Jesus, amém. Dê salva de palmas ao Senhor.